falar um pouquinho sobre o autismo nos manuais estatísticos e diagnósticos de transtornos mentais. Bora? Pois é. O que são esses manuais estatísticos e diagnósticos? Os DSM. Os DSM são um documento, um manual criado pela Associação de Psiquiatria Americana como forma de padronizar os critérios diagnósticos de transtornos mentais, de modo que qualquer pesquisador, o pessoal da indústria da saúde, da indústria farmacêutica, de seguros, possa se guiar quando for ter conhecimento de algum tipo de transtorno ou diagnóstico de transtorno mental. Além dos DSM, um outro documento de referência que nós temos de transtornos mentais são o CID, que é o Sistema de Classificação Internacional de Doenças, e dentro desse CID também tem a parte que fala dos transtornos mentais. Bom, mas nos Estados Unidos e em todo o mundo, o DSM é considerado um documento de muita importância. O primeiro DSM ele foi criado em 1952 como uma forma de organizar e de padronizar esses critérios diagnósticos, diferente do sistema que era utilizado antes. O termo autismo era visto poucas vezes nesse primeiro DSM e era relacionado a um sintoma da esquizofrenia. Então não existia o autismo como um transtorno específico. Alguns anos depois, esse manual foi aperfeiçoado. Em 1968 foi criado o DSM-2, o segundo manual estatístico e diagnóstico de transtornos mentais. Mesmo nesse segundo manual, mesmo depois dessa reorganização, o termo autismo aparece muito poucas vezes, apenas com termos como comportamento autista ou pensamento autista, mas sempre associado a sintomas de esquizofrênicos, sempre relacionado a uma certa introversão do indivíduo. Bom, mas alguns anos depois, foi preciso a Associação de Psiquiatria Americana, a APA, decidiu criar um diagnóstico mais detalhado, mais criterioso, porque aconteceram determinados movimentos que levaram a essa necessidade, principalmente na década de 70. Na década de 70 aconteceu o movimento dos gays, porque o homossexualismo naquela época era classificado como uma doença, é como se ser homossexual tivesse algum tipo de cura. Mas, a partir do movimento gay, foi reconhecido pela Associação de Psiquiatria Americana que o homossexualismo não é doença. Então, não poderia constar no manual como doença. Era necessário revisar esse manual. Além disso, uma outra situação também levou à necessidade de revisão desse manual. Um grupo de psiquiatras liderados pelo David Rosanian, um psiquiatra de Stanford, em 1973, fez um experimento em que ele e alguns colegas fingiram ser esquizofrênicos e acabaram por ser internados numa clínica psiquiátrica. Os resultados desse estudo trouxe muita atribulação na área médica, na área principalmente da psiquiatria, e deixou muito clara a necessidade de descrever melhor os critérios diagnósticos de transtornos mentais. Então era necessário criar um novo DSM. Bom, o novo DSM, ele seguiu uma ideia de que, ao invés de só se basear nas causas dos transtornos, como havia sido feito até então, já que naquela época existia uma grande influência da psicanálise, principalmente dos estudos de Freud, era necessário agora se basear nos efeitos das doenças, descrever esses efeitos. E o autismo era considerado um dos sintomas, um efeito da esquizofrenia. Então era necessário descrever melhor o autismo. Então eles começaram a analisar melhor o autismo. E aí, no DSM-3, em 1980, o autismo surgiu como autismo infantil, um transtorno diferente da esquizofrenia. E esse transtorno, ele fazia parte de um grupo de outros transtornos mentais chamados de transtornos globais do desenvolvimento, os TGD. O autismo infantil era definido a partir de 6 critérios, envolvendo características como introversão, dificuldade de interação social, dificuldade de linguagem, interesses restritos, sintomas que nós já conhecemos, características que nós já conhecemos.
O DSM-3 foi revisado em 1987 como uma forma de ser aprimorado. E aí, o autismo ele passou a ser diagnosticado a partir de 17 critérios. Então, aumentaram os números de critérios. A palavra autismo infantil passou a ser denominada transtorno autista. Esses 17 critérios eram divididos em 3 grupos. Uma categoria relacionada a problemas de linguagem, uma outra relacionada a problemas de integração social e uma outra relacionada a interesses fixos e restritos e comportamentos, né, atípicos. Bom, além disso, esse DSM-4, né, revisado, ele também incluiu como um transtorno global do desenvolvimento uma forma mais leve de autismo, aqueles casos em que a criança apresentava características que não se enquadravam completamente em todos esses 17 critérios diagnósticos para autismo, ou então esses critérios eram apresentados de uma forma mais leve, né? Abrangia casos de sintomas de autismo mais leve, que passaram a ser chamados e enquadrados como transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação, o TGD-SOE. Bom, em 1994 foi criado o DSM-4, né, depois da revisão do DSM-3, e acrescentou entre os transtornos globais do desenvolvimento a síndrome de Asperger. Isso com base nos estudos do psiquiatra austríaco Hans Asperger, que investigava alguns casos de pessoas com características autísticas, mas que não tinham atraso na linguagem, muitas vezes apresentavam até algumas altas habilidades. Só que os estudos de Asperger foram escritos em alemão. E aí, na década de 80, de 70 para 80, a Lorna Wing, a britânica, né, a médica britânica, psiquiatra britânica, ela traduziu esses estudos de Asperger e levou a conhecimento maior, né, essa ideia de síndrome de Asperger, que passou a ser incluído dentro do grupo de transtornos globais do desenvolvimento. Esse DSM-4 ele foi revisado em 2000, onde foi clara a ideia da heterogeneidade do transtorno do autismo, né? Passou-se a ver que existem autistas de todas as culturas, de todas as raças, em todos os lugares. Até que, né, em maio de 2013, foi lançado o DSM-5, que é o DSM que está vigente, em que aqueles transtornos globais de desenvolvimento, né, o síndrome de Asperger, o transtorno global sem outra especificação, o transtorno autista, foram enquadrados no transtorno do espectro autista, né, transtorno do espectro do autismo, que a gente conhece hoje como TEA. É muito bom estar aqui com você, compartilhar conhecimentos. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe os conhecimentos nas rodas de conversa, porque a ideia é disseminar a causa, tá bom? Um beijo enorme e até mais.